surpresos, eu confesso que tô um pouquinho, tá? Fernando Diniz vai poupar o time inteiro, tirando o goleiro, time de campo inteiro, pro jogo contra o Strongest aqui na Bolívia. E eu confesso que eu não sei muito o que esperar. Eu tenho alguns palpites, tenho algumas análises, mas não tenho uma certeza sobre esse jogo. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e estou aqui em La Paz fazendo a cobertura, para fazer a cobertura do jogo que acontece nesta quinta-feira, a partir das 6 horas, o horário daqui de La Paz, e 7 horas, o horário daí do Rio de Janeiro, o horário de Brasília. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, tá? Tô aqui no hotel, né? Agora, no que eu tava pra sair, eu tô ir numa rua aqui, numa loja que vende camisas, né? De times bolivianos, que é muito difícil de você encontrar. E aí, cara, quão surpreendido fui com uma notícia do Dedé Oneley, que ele trouxe, né, a escalação, e aí, enfim, depois viralizou e tal e tudo. E agora saiu uma matéria no GE. Globo, quando eu me aprontava aqui para poder gravar, no GE. Globo saiu uma matéria assinada pelo Davi Barros, Gustavo Garcia e o Thiago Lima. O Davi Barros é o que está em Santa Cruz de la Sierra, né, onde o Fluminense vai chegar hoje mais tarde, confirmando também essa notícia do Dedé Oneley. Fluminense testou uma escalação alternativa numa atividade que foi fechada para a imprensa no CT Carlos Castilho, mas a imprensa teve acesso ao time que foi treinado. E assim, é muito incomum. Assim, eu falo várias vezes de como o Diniz treina, né? Acho que o Fio fala muito no Canal 20, eu acabo falando muito aqui no Raiz Tricolor, de como os treinos do Diniz, eles são muito malucos. Na véspera de um jogo recente, a gente estava na dúvida do Piranha e do Isaac, acho que da Copa do Brasil, o Dedé Oneley comentou comigo lá no Maracanã. Ele falou, cara, ele treinou 40, dos 60 minutos do treino, ele treinou 40 com o Isaac e 20 com o Pirani. O titular foi o Pirani. Então, assim, os treinos do Diniz, eles são muito fluidos, são muito dessa forma. Então, mas dessa vez, assim, é totalmente anormal que ele treine uma equipe completamente reserva, e foi o que aconteceu. Vou botar aí na tela, tô colocando por aí, eu vou editar esse vídeo pelo celular, então eu não sei exatamente se eu tô na tela ainda ou não. Mas tá aí a escalação provável que eu montei aqui no Tactical Pad. Eu tô gravando pelo celular, então isso é um print. Eu vejo o time meio que basicamente assim, tá? Vamos lá, Fábio goleiro, Guga na lateral direita, Manuel e David Braz como zagueiros, e o Esquerdinha, vou falar já, Esquerdinha é um tópico aqui desse vídeo, na lateral esquerda. Seria muito engraçado se o Esquerdinha fosse improvisado um dia na lateral direita. Martinelli, Gabriel Pirani, Isaac, Lelê e John Kennedy. Eu particularmente vejo o time do Fluminense numa formação que vai ficar entre o Gabriel Pirani, marcador de lateral, bem aberto, ou o Gabriel Pirani mais centralizado, que é como ele tá um pouquinho aí na imagem, mais centralizado. Vamos para os primeiros debates. Poupar o certo? Eu não sei. A condição do Fluminense na Libertadores, para mim, não o coloca como privilégio de discutir isso, mas para mim não coloca como privilégio de fazer isso. Acho que dá para pontuar, e se a gente pontuar, lembrando, um empate nesse jogo já nos classifica. Mas fisicamente, às vezes o time ia estourar, ia desgastar demais. A gente ainda não sabe quem viajou, se eles vão viajar para Santa Cruz de la Sierra, Nino, Arias, Ganso, Cano, etc. Vão viajar para Santa Cruz de la Sierra, mas não vão vir para La Paz na quinta-feira, não tem essa informação ainda. Então, assim, poupar, tirando a hipótese do Fluminense tomar uma goleada histórica, que pode acontecer, e pode acontecer também com o time titular, por conta da altitude, eu não acharia o ideal nesse jogo, mas também não vejo como uma aberração. A escalação escolhida. Bem, foram poupados, além dos jogadores que estão lesionados, obviamente, um que não é titular, mas que vem jogando como se fosse, que foi tema de um vídeo aqui na semana, que foi o Lima. Aí um monte de gente que comentou sem ver, olha só, já estão criticando o Lima, os outros passam, e eu fiz um vídeo para defender o Lima, para mostrar que, olha, os erros que vem acontecendo são muito devidos ao cansaço e aos números, né, sequências de partida. Enfim, o Lima também seria poupado. E aí, voltando a escalação aí pra tela, por que eu botei o Thiago Santos entre os zagueiros? Porque, vamos lá, uma defesa com David Braz, Thiago Santos,
Manuel. A gente não tá falando aqui de velocidade. O Manuel, desde que voltou da lesão, então, a mobilidade dele ainda tá muito baixa. Então a gente provavelmente está falando de um sistema defensivo que eu vejo muito o Thiago Santos, que é bem alto, já atuou como zagueiro algumas vezes, podendo jogar por ali, até trocando com o David Braz, jogando ele mais pela esquerda e o David Braz mais centralizado, para neutralizar os cruzamentos. Os times bolivianos, quando jogam aqui, eles não utilizam só o chute de longe, eles utilizam muito os cruzamentos. Então, o Fluminense botando nessa possibilidade de colocar o Thiago Santos como volante também para empurrar ele para a zaga e caso o Fluminense tome pressão, ter ali um outro volante, um outro jogador com porte forte fisicamente, com porte físico melhor e mais alto para neutralizar essa bola aérea possível do Strongest. E na frente são as opções que tem. Primeiro, acho curioso como Alan, de fato, tá fora mesmo, né, da brincadeira. Não é titular nem no time reserva. O Alan hoje é quinta, sexta opção para a posição. A gente vai também dar uma olhada no banco aqui. Deixa eu ver quem tem no banco. Tem o Giovani, que, vamos lá, deve estar treinando muito mal, não deve ter rendido. Ele veio quase como um jogador de base profissional, fez 2, 3 jogos ali, o Diniz gostou, aí fez um jogo ruim, o Diniz parou de gostar e pouco tem jogado. Aí tem os outros que Luan Freitas, Pedro Rangel, Marrone, e aí eu já chego no time titular já, né? Vitor Eudes, Vitor Mendes, já chego já mais pro time titular. Então assim, não tem muitas opções mesmo, essa é a verdade. O time é isso daí mesmo. O que eu acho que o Diniz vai querer para esse jogo? Guga é um lateral que ataca bem, mas tem ido bem na marcação no Fluminense também. Não tem achado o Guga péssimo na marcação, aquele estereótipo, não tem achado tão ruim não. E na outra esquerda, no lado esquerdo, eu vou falar já já. Ele vai querer, muito provavelmente, bolas em velocidade para contra-atacar. Eu imagino que o Fluminense vai querer ficar com a bola no campo de defesa, no meio de campo e tal, vai tentar empurrar o time do Strongest em algum momento pro seu campo, ficar ali trocando passe no campo de ataque, mas não é, quando eu olho esse, eu penso isso por causa do Diniz, quando eu olho esse time que tá escalado, não é o que vem na minha cabeça não. Isaac, John Kennedy, Lelê, Pirani, a gente tá falando, os dois laterais, a gente tá falando de jogadores que têm explosão em velocidade. E esse é um jeito que cansa. Você ficar marcando o tempo inteiro cansa, esticando bola em velocidade cansa. Não sei se essa for a estratégia de fato, que é o que eu olho o time e penso, não sei se é a estratégia ideal, torço para estar obviamente errado. Eu não quero estar certo, eu quero ganhar o jogo, né? E espero que o Diniz esteja 2 passos à minha frente. Sobre meio de campo, tá? Olhando rapidamente aqui, antes de falar do esquerdinha. O Pirani já fez função de marcação, o Strongest vai vir para pressionar muito em velocidade. Eu tenho mais medo, não é necessariamente desse time titular. Desse time titular precisando fazer gol, se tomar 1-0, porque aí eu vejo a linha de defesa com a possibilidade imensa de tomar contra-ataque, que foi o expediente que o Strongest usou contra o River, depois que fez 1-0, o segundo gol dele, se eu não me engano, é de contra-ataque, e o terceiro é de bola aérea. E tenho a preocupação do banco de reservas. O que virá do banco? Os titulares vão entrar no segundo tempo? Vamos ver como é que vai ser. Tá precisando do resultado? Talvez faça sentido. Tipo, um Ganso, ele vai correr muito menos se ele entra dando 1-0 pro Strongest. Porque o Strongest talvez vá contra-atacar, mas o Fluminense vai ter muito mais a bola e tal. Enfim, o que me preocupa um pouquinho é que eu vejo um time pouco cascudo. John Kennedy não é, Lelê não é, Pirani não é, próprio Martinelli não é, Isaac. Deixa eu ver se tem mais algum. Aí a linha de defesa, eu não conheço o esquerdinha nesse ponto que eu vou falar, que é Cera. A cera vai ser muito importante. O Fluminense precisa fazer cera, precisa travar o jogo. David Braz, o Thiago Santos pela experiência, o Fábio, o Manuel, eu consigo ver fazendo muito mais isso. O Guga também, travando o jogo, sofre uma falta, dá uma rolada para um lado, para o outro. Quando vê que o cara vai chamar o atendimento, levanta devagarzinho para ele falar como precisa e ganha 30 segundos para poder descansar. O Fábio caindo o tempo todo. A cera vai ser importante. Enfim. E para fechar o esquerdinha, né, cara? Assim, eu tenho medo, eu confesso. É um lateral que tem se destacado, o João Henrique, né, como ele aparece no nome oficial dele lá no Fluminense. Ele tem se destacado com a equipe de base do Fluminense e vai estrear numa necessidade, né? Porque quem jogaria?
seria, na teoria, o Alexandre Jesus, mas assim, eu não falo nada porque, convenhamos, tem que se falar essas coisas, tem que ter provas, né? Mas é muito estranho que o Alexandre Jesus tenha parado de ser relacionado justamente quando o empresário dele negociou uma dívida com o Fluminense. E muita gente até falou, entrou na justiça. Não, a justiça determinou ali para ele ir pro RCE e a dívida tá renegociada. E aí o Alexandre Jesus some do nada. Eu acho muito estranho isso, mas enfim, eu não tenho provas para poder acusar de nada. E pensando assim, seria a outra hipótese, né? Antes disso, seria Alexandre Jesus na direita, Guga na esquerda. Confesso que mesmo quem tá com medo de queimar o garoto, sabe que o Alexandre Jesus preferia também o Alexandre Jesus fora dessa partida. Vamos torcer para dar tudo certo, não ser um Arthur contra o Vasco, né? O esquerdinha, obviamente, vai ser muito mais testado, é um lateral, ele é mais. Mas não, é da mesma idade, mas é menos experiente e é um jogo na altitude contra um time que está desesperado pela vitória, porque enxerga o rival com a possibilidade de classificar em primeiro no grupo do Palmeiras e enxerga a si mesmo com a chance de classificar, mas precisa ganhar o jogo contra o Fluminense. Enfim, amanhã tem pré-jogo, a gente discute um pouco mais, discute o ambiente como um todo. Já tô falando um pouco melhor, né? Acho que vocês repararam, né? Não tô com tanto aquelas pausas lentas que igual eu tava ontem, não. Mas é isso. Tamo junto. Até a próxima.